Mas o que eu estava dizendo, né? Sabe o que mais atrapalha tudo? Se tu for ver, ninguém é obrigado a saber, a entender de astrologia ou de numerologia ou de sistema, sei lá, constelação, Ayurveda, o yoga, o próprio yoga, né? Ninguém assim tem essa obrigação. Eu acho que a obrigação das pessoas é estar desconfortável ou estar na mesma situação que não gostaria de novo e de novo e de novo, e não se auto-questionar, não fazer um exame de consciência. O que eu estou fazendo de errado? Entende? De se questionar. O que eu poderia fazer melhor? E isso para mim é a pior coisa. Por quê? Porque se a pessoa não se questiona, ela não vai buscar respostas. E é nesse questionamento que tu vai buscar algum caminho, né? Ou pode ser através da psicologia, da terapia, né? Tradicional, de todos esses caminhos que eu citei aqui, né? São coisas super importantes. E o que eu já vi, assim, de pessoas mais velhas do que eu, que daí tu observa como é que levou a vida e tal, né? Pessoas que eu convivo, assim, que sempre quiseram estar certos. Tipo, o principal medo era não ter razão. Então, sempre justificando qualquer resposta, qualquer decisão, sem avaliar, será que eu errei, será que eu acertei? Porque no momento que eu digo eu errei, aquilo ali eu não vou mais fazer igual, sabe? Eu vou procurar corrigir. E eu conheci pessoas assim que passaram a vida inteira sem se questionar, sempre na mesma situação. E aí, quando chega aquele momento de se dar conta, bah, já é tarde, sabe? Porque já passou muito tempo, né? Já tá idoso, já não tem a mesma energia para. Eu acho que todo tempo é tempo, né? Para mim, assim, o meu sentimento é esse, é só um corpo que tá velho. Mas a nossa mente envelhece junto com o corpo se a gente não faz isso. Se a gente não se analisa, não se questiona, não avalia onde eu posso melhorar, sabe? Aí a mente não evolui, porque a nossa mente ela foi preparada, tem energia e uma programação para nunca degenerar, sabe? O corpo degenera, a mente não. Mas se a gente não se prepara mentalmente durante a vida, desde o início da vida, vai chegar na hora que o corpo começa a decair, a mente começa a decair junto. E é uma coisa cultural, né? De geração em geração foi se perdendo isso e as pessoas não são educadas para isso, para se olharem, e a gente, enfim, né, fazendo uma aula teórica aqui inicial, né? Eu acho que esse é o principal drama do ser humano, porque isso impede ele de evoluir. E aí a mente degenera junto, e a gente não foi criado para isso. E o pior, esse era o fio, a maioria de nós só reage, não age, reage, entende? Tipo, tem um estímulo e não pensa, não avalia, ela já vai reagir através da pré-programação mental, né? Aquilo que está condicionado no subconsciente, daí a pessoa reage imediatamente, tipo a uma provocação, a qualquer coisa. Ela não para e pensa, né? E as pessoas elas são mais reativas do que ativas. Agora, quando tu não é reativo, que é o quê? Consciente, tu vai ser consciente. Eu vou pensar nisso. O que é isso? Como é que eu devo agir da melhor forma? Pode ser qualquer situação, não é só uma situação ruim, uma situação boa, né? Mas as pessoas estão no piloto automático. Ninguém pensa para dirigir, para comer, para nada, sabe? Todo mundo vai fazendo assim. E é como a gente aprendeu. E mais,
a gente repete padrões, né? Eu vejo a minha filhinha agora que tá falando, né? E ela imita, às vezes ela me irrita, eu digo, que saco! E ela diz, que saco! Cara, ela vai imitar isso, ela vai chegar lá na escolinha com os amigos, que saco, né? Tipo, e aí a gente imita os padrões, por mais que a gente critique os nossos pais e veja coisas, esses padrões estão intrínsecos e a gente faz sem perceber essa repetição. Por quê? Porque os pais também estão agindo no automático, sabe? Eles não estão prestando atenção. Nossa, ela está fazendo que nem eu. Eu tenho que mudar isso, senão ela vai ser assim. Não, a maioria das pessoas quer estar certa, né? Elas olham o filho fazendo o que eles fazem de errado e criticam o filho. Não é? É o clássico, assim. Para já com isso, guria. Não sei o que, não sei o que lá. E a gente pensa que está errado, porque a gente não tem essa noção que eu estou imitando o meu pai ou a minha mãe, né? Para dizer, mas tu faz isso. Talvez a geração de hoje até já faça, né, esse questionamento, né? Mas nós não, nós ouvimos aquilo e tô errado ainda. Até se tocar, né, que pedra é pedra, gente, daí leva um tempo, assim, na vida, sofrendo, passando angústia, né? Então, eu sempre digo, assim, que a angústia, o desconforto, ele é um impulso para melhorar. E a gente tem dois caminhos, assim, achar consciência desse impulso, né? E que tá essa motivação, buscar consciência do que está acontecendo, ou buscar uma compensação, que é o que a maioria faz, né? Vou ir comer, vou comprar um negocinho, né? Entrar lá no Mercado Livre, dá aquela sensação boa, imediata, né? Um pico de dopamina, e depois vai lá pro pé. Quando veio uma amiga minha postou nos stories, eu quase morri de rir, ela disse assim, recebi a fatura do cartão de crédito, quem eu pensei que eu era? Né? Quem eu pensei que eu era? Eu quase morri de rir, porque é bem isso, né? Mas essa é a questão, né, que eu acho que é crucial, a pessoa se analisar e se questionar e se perguntar constantemente, eu tô certo? Eu tô no caminho certo? Porque é isso que vai te dar a chance de melhorar. Olhar para o que não está certo, chegar à conclusão, eu errei aqui, ou eu erro aqui, aqui eu preciso mudar. Essa consciência é a motivação. A maioria das mudanças tu tem que pensar assim. Porque o senso comum diz, né? E a pessoa, tá. Mas quando ela faz essa autoanálise, ela vai acabar indo para algum lado. Ou ela vai para a terapia da psicologia, né? Que é o tradicional de hoje, né? E eu mesmo me utilizo disso, eu adoro a psicanálise, eu faço MDR também, que é maravilhoso. Ou ela vai para o yoga, ou ela vai se identificar com a astrologia, né, com a Ayurveda, com todos esses caminhos de autoconhecimento, ou todos, né? Porque tudo se complementa, né? Por exemplo, o yoga, e quem está estudando ou já estudou o Yoga Sutra, sabe que ali é a matriz da psicologia. Tudo que sobre a psicologia está ali, né? Mas, por exemplo, a psicologia ela é muito detalhista sobre as questões mentais, as questões comportamentais, que eu acho muito importante essa abordagem. Porque o Yoga Sutra, ele é assim, é um conjunto de instruções para controlar as modificações da mente e seguindo as instruções e se libertando, chegar ao ponto de se iluminar, né? Chegar ao samadhi.
E aí, então, é um conjunto de técnicas comportamentais e uma disciplina espiritual. É simples e super efetivo. Se tu pôr o Yoga Sutra em prática, tu tá resolvido na vida. Entende? Só que hoje a vida ela é muito agitada, ela é cheia de distrações e a pessoa se comprometer com as instruções do Sutra somente vivendo uma vida comum, normal, é muito fácil ela se perder nas distrações ou se confundir com essa parte espiritual. Por isso que eu acho bem interessante a ciência da psicologia, sabe? Porque ela mantém um foco e não perde, né? Tu nunca perde aquele foco. Mas é isso. Se questionem. Mas quando tem momentos que a gente não está num bom momento, é muito importante se questionar. O que eu poderia fazer de diferente aqui? Ou para mudar? Não esperar de fora, porque isso aí é o erro comum. Assim, o resultado da meditação diária é esse. Não é necessariamente na hora que tu tá lá que a resposta vai vir, mas é pela disciplina que tu adota diariamente e daí tu coloca um foco, por exemplo, hoje eu tô focada em resolver tal coisa ou achar uma resposta para não sei o quê. Tu coloca essa intenção na tua concentração, no teu, né, na tua sintonia, porque ali tu tá sintonizando a mente, né, as frequências, tudo, né. Aí, do nada, tu tá lavando a louça, sei lá, é 5 da tarde, tu tá na fila do mercado e vem, puf, porque não é um processo racional. Essa resposta que vem de dentro, ela não é um processo racional. Ai, qual é a resposta para 2 mais 2, sabe? Ah, é 4. Não é assim, né? Não, também a pergunta não é essa, né? Mas é isso assim, ó. Brota, vem espontaneamente desse lugar que nós ainda não estabelecemos uma conexão permanente. Quando a pessoa chega no nível da conexão permanente, isso daí é natural. Estar direto conectado com as respostas, né? Mas isso aí é avançadíssimo. Isso é ali para chegar no samadhi, entende? Então, mas a gente tem essas conexões. Cada vez a gente mantém ela mais, né? Eu tive uma fração de segundo. Daí depois de várias vezes numa fração de segundos, tu conseguiu ficar 5 segundos. E daí tu vai aumentando a capacidade de se manter nessa sintonia, né? Até que tu fica direto, que é a concentração. A concentração é a capacidade de manter o foco e trazer a mente de volta para esse foco sempre. E a meditação é a capacidade de se manter ali por muito tempo. Então, a capacidade de conseguir manter essa conexão, né, entre o observador e o observado é o estado meditativo. É esse estado que permite a gente acessar, não é acessar, a gente tá ligado direto, então, e a gente enxerga já as coisas o tempo todo, né? A resposta, o caminho mais adequado, tal. E aí tu tá pronto para o samadhi, né? Quando tu ficar direto nesse estado mental, daí a pessoa inevitavelmente vai colapsar, né? Fundir o observador e o observado. Meu Deus. Porque tudo fora é um reflexo de dentro. Essa é a realidade. E aí, quando tu pega esse ganchinho, a realidade se transforma como num passe de mágica. Literalmente, assim, tipo, hoje tu tá numa situação, amanhã veio a solução de fora junto. Às vezes a pessoa tá precisando de uma grana, de uma situação bem prática, material, e acontece.
depois que ela tem um insight, depois que ela entende, que ela, como eu digo, pega o gancho, né? E aí vai embora. E isso eu ouvi na Índia em 2013. Porque foi quando eu abri a escola. Eu não tinha aberto a escola ainda e eu estava numa situação muito difícil, financeira, emocional, né? Tipo, eu não tinha como investir. E aí eu estava lá na Índia porque eu tinha comprado uma passagem tipo um ano antes, que não tinha devolução, ela era muito mais barata. E aí quando chegou a época da viagem eu estava nessa situação, e daí, bom, é melhor eu ir ficar na Pindaíba aqui ou ir ficar na Pindaíba lá, né? A passagem tá aí, vamos para lá, né? E o que foi legal, assim, abrindo um parêntese lá, com, assim, a rúpia é muito desvalorizada. Lá eu não estava na Pindaíba. O pouco dinheiro que eu levei era muito lá, muito, assim. Então eu estava vivendo, assim, super bem. Olha o que é a situação, é como tudo é relativo. Mas aí eu estava lá, eu estava numa universidade e o reitor daquela universidade é uma pessoa super iluminada. É um grande yogi. Ele é um neurologista, neurocientista. E aí um dia eu estava conversando com ele e ele me disse assim: quando tu dá um passo na direção de Deus, Deus dá 100 passos na tua direção. E é isso que quer dizer o passe de mágica. Porque quando tu dá um passo certo no teu caminho, na direção que tu tem que ir, esse caminho ele tem tudo o que tu precisa. Então as coisas se apresentam para ti assim de uma maneira que parece para mente inconsciente, parece um passe de mágica. Como que as coisas mudaram desse jeito? De um dia para o outro, de uma semana para outra, né? Coisas que às vezes as pessoas levam anos da vida dela para conquistar. Porque daí tudo flui quando tu tá no teu dharma, no teu caminho. Tudo flui, tudo conspira a favor. Daí quando as coisas não estão dando certo, não é que tá conspirando contra, é que tu desviou e aí a vida faz todo o jogo para te botar de volta para aquele trajeto, né? Então a gente tem que estar aberto a isso, né? Eu vou dar assim, finalizar e nós vamos trabalhar o corpo, porque esse barulho todo merece um alongamento depois, né? Para finalizar, a analogia da represa, né? A represa tem um muro. Eu já contei essa história para vocês. A represa ela tem um muro, não é? Que quando começa a encher muito de água, que nem teve as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, ela começa a ser pressionada. Daí o que eles fazem? Eles abrem, né, as comportas lá para esvaziar um pouco. Mas na vida essa represa ela não tem comportas. É um murão que a nossa família coloca logo na nossa primeira fase de vida. Por quê? Para proteger a gente, óbvio, né? O bebê, né? A criança, ela precisa desses limites, porque ela pode arriscar a integridade física da criança se a gente não botar assim, uma almofada ali onde a criança está sentada, sabe? Essas coisas literalmente de proteção que começa desse jeito, com a almofadinha ali, com o cercadinho do berço, né? Mas que também é a educação que a gente recebeu, os padrões que a gente está imitando, né? A gente ficou preso inicialmente nesse padrão inicial que é essa muralha. Só que aí a gente começa a crescer e ter a própria visão de mundo. Aí essa muralha começa a limitar a gente, né, e começa a ter pressão ali. E daí vem a primeira ruptura. Daí a água rompe essa barreira, né? E esse muro vira um monte de pedra que se quebra, né?
Mas, e aí a gente vai com a água assim, mas com medo, porque eu estava acostumada a estar naquela zona tranquila, a água paradinha ali, tudo maravilhoso. Daí o que a gente faz? A gente se agarra nessas pedras, com medo de ser levado e não saber para onde vai, morrer, né? E aí essa é a segunda fase, que é a gente se agarrando nas coisas que a gente tem, assim, referência. A gente queria se libertar daquilo, mas a gente ainda está procurando fragmentos daquilo para se sentir seguro, né? E indo, mas daí com tudo bagunçado. Até que a gente percebe no caminho, se a gente está aberto, e é isso que tem que acontecer, que eu posso soltar a pedra e fazer um Matsyasana, né? Postura do peixe, e ir com o fluxo. Porque é isso, né? Aí, pá, sai todo o peso, né? 90% de tudo é a inteligência superior, é o fluxo da vida. E a gente tenta controlar isso. É muita prepotência, né? É muita burrice também, porque é uma carga muito pesada para levar. Que nem é nossa. Né? Mas que a gente precisa desse processo do rompimento, da busca desses fragmentos, né, como referência, e aí o entendimento do fluxo. Se eu falar para a pessoa que está ainda para romper, está no processo de romper o muro, relaxa, vai com o fluxo, não vai. Tu tem que passar por esses processos e esse entendimento tem que vir de ti, não de alguém te dizendo. Mas enfim, se a gente está aberto, a gente vai chegar aí, ok?